Peço para que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar ao seu coração. Que a palavra do Senhor hoje venha direcionada ao nosso coração, nos dando sabedoria, nos dando entendimento de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Senhor meu Pai, fala, Senhor, a cada coração, fala no meu coração nesta manhã. Preciso ouvir a Tua voz, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 39. Jeremias, capítulo de número 39. Diz assim a palavra do Senhor. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No ano 11º de Zedequias, no 4º mês, ao 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade, e entraram nela todos os príncipes do rei da Babilônia, e pararam na porta do meio, a saber, Nergal, Sarezer, Sangar-Nebo, Sazerquim, Rabi-Saris, Nergal, Sarezer, Rabi-Mangue, todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, saindo de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus o perseguiu e o alcançou, a Zedequias nas campinas de Jericó, e eles o prenderam, e fizeram-no subir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e o rei o sentenciou. O rei de Babilônia matou em Ribla os filhos de Zedequias, diante dos seus olhos. Também matou o rei de Babilônia todos os nobres de Judá. E cegou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Podeis tomar assento. Nabucodonosor veio com seu exército atacar Jerusalém. E por 18 meses, eles cercaram Jerusalém. Eles sitiaram Jerusalém por 18 meses. Eles não conseguiram entrar, mas por 18 meses mantiveram seus exércitos cercando a Jerusalém, sem nenhum sucesso, até que encontraram uma brecha na muralha da cidade, invadiram a cidade e tomaram conta de tudo. O rei Zedequias tentou fugir com seus soldados, o exército da Babilônia o alcançou, o prenderam, levaram a Nabucodonosor, que já tinha capturado seus filhos, e mandou degolá-los na sua presença. Em pouco tempo, Zedequias viu a cidade toda desmoronar, soldados, filhos, mortos, perdeu a visão e tornou-se um prisioneiro acorrentado. Perdeu tudo quanto possuía. E como isto aconteceu? A palavra, ela nos diz, fez uma brecha. Se formou uma brecha, e por essa brecha o inimigo entrou. O inimigo se manteve ali por 18 meses, aguardando o momento propício. Aguardando o momento que ele pudesse entrar na cidade. E como se dá uma brecha? No mundo espiritual nós temos que nos perguntar, como pode vir uma brecha em nossa vida? Porque a palavra do Senhor diz que o inimigo, ele está ao nosso derredor. E ele fica aguardando
como possa nos tragar. Abra a tua Bíblia, em Isaías, capítulo de número 30. A palavra vai nos falar: por isso assim diz o Santo de Israel, porquanto rejeitaste essa palavra, e confieis na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isto, esta maldade vos será como uma brecha de um alto muro, que formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja quebra virá subitamente. Qual foi o grande problema do rei Zedequias? Ele não dava crédito à palavra profética. Jeremias estava ali advertindo como iria acontecer, o que viria sobre Jerusalém, mas ele não dava crédito à palavra profética. E por não dar crédito, ele mantém aquela resistência, e o inimigo, por 18 meses, cerca a cidade e fica aguardando o momento propício para que possa adentrar. A maldade pode ser a brecha que traz a ruína. A maldade do nosso coração. Então nós temos que buscar sair dessa maldade, que muitas vezes nós não nos apercebemos, não ouvir a palavra de Deus, não dar crédito à palavra profética, não ouvir aquilo que Deus está nos direcionando, e não dar crédito à sua palavra, pode nos levar à ruína. Abra a tua Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, no versículo de número 8, ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o dia do vosso adversário, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sede sóbrios. Esse é um conselho do apóstolo Pedro: sede sóbrios. O que é ser sóbrio? Manter pleno domínio, o próprio equilíbrio, clareza mental. Devemos nos manter livre de qualquer vício. As pessoas, elas buscam saídas no vício, em bebidas. Quando vem a pressão, as pessoas buscam saídas em tantas coisas. Mas o apóstolo Pedro diz assim: sede sóbrios, esteja sóbrio, esteja no controle das suas ações. Seja você o controlador das suas emoções. Nossas almas devem estar guardadas, e para que o inimigo não encontre uma brecha por onde ele possa entrar. O inimigo, ele tem paciência para esperar um momento propício. O exército cercava Jerusalém, e a palavra, a história diz que por 18 meses, eles se mantiveram esperando, até que houvesse uma oportunidade. Eles não sabiam como adentrar, como vencer aquelas muralhas. A história, os historiadores dizem que um soldado, ele deixou cair o seu capacete, e ele desceu para buscá-lo. E aquele exército que estava observando, viu por onde ele retornou. E de noite, todos adentraram pelo mesmo caminho. O inimigo fica te observando por onde ele pode entrar na sua alma, na sua casa, na sua família. Qual o caminho que ele pode percorrer? Qual é o teu lugar frágil que ele possa adentrar? Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 25. Provérbios capítulo 25, no versículo de número 28, 26 em diante, diz assim:
como fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, assim a busca da própria glória não é glória. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Sede sóbrio. O homem que não pode conter o seu espírito, como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Assim é o homem que não tem controle sobre si. Por isso o apóstolo Pedro ele vem nos aconselhar: sede sóbrio, esteja sóbrio. Não se deixe levar pelas emoções, não se deixe levar pela sua alma. Sede sóbrio, esteja no controle de todas as coisas, como a cidade derrubada que não tem muros. Assim é o homem que não pode conter o seu espírito. É uma cidade sem proteção. O homem que não consegue se manter, que não consegue se proteger nas suas emoções, ele é uma cidade sem muros. O inimigo entra e muitas vezes nós não entendemos que, mas isso não tem nada. Eu estou estressado. Quantas pessoas estão se deixando ao vício simplesmente porque está sofrendo um estresse? É uma porta de entrada onde o inimigo entra, é uma brecha onde pode destruir muitas coisas. Quais são as brechas no muro da nossa alma? O que o inimigo está observando na nossa proteção? Falta de perdão. O cristão, ele não entende que os ensinamentos de Jesus é o perdão. Nós não seremos perdoados se nós não perdoarmos. Mas eu ouço muitos cristãos respondendo: eu não sou Deus para perdoar. Mas a palavra nos ensina: você é perdoado conforme você perdoa. Se você não perdoa, você não é perdoado. Então esta é uma brecha que os cristãos não vão percebendo, que é por aí que o inimigo entra. Falta de perdão. Pecado não confessado. Comete pecado, não confessa, não se arrepende, não deixa o pecado para trás e continua no mesmo pecado, pecado não confessado. Amargura de coração. Quantas pessoas têm amargura, sofrem com alguma situação que já viveu e não consegue superar o passado, não consegue superar uma ofensa e vivem em amargura, estão sempre amarguradas. Não honrar a Deus, honre a Deus sobre todas as coisas. Algo muito importante, aprender a honrar a Deus, aprender a dar graças a Deus. Nós estamos no ano da gratidão. Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos amparou. Sempre honrar a Deus. Em tudo que você tem conquistado, honre a Deus. Honrar os pais. Quantos jovens hoje pensam que não precisam honrar os pais? Meu pai não merece ser honrado, o que meu pai fez. Mas a Bíblia nos ensina: honre o teu pai, honre a tua mãe, para que tudo te vá bem, para que você tenha uma boa vida. Então, aprender a honrar os pais. Prostituição, adultério, vícios, tudo isso se torna uma brecha em nossa alma, onde o inimigo ele tem acesso. Nós vamos desapercebidos e vamos dando ao inimigo qual é o caminho que ele pode adentrar na nossa alma e nos destruir e nos manter cativos. Uma ferramenta muito poderosa na mão do inimigo é o desânimo. Quantas pessoas estão desanimadas? Eu não quero saber mais de nada, deixa a vida me levar, e vai pelo desânimo. O desânimo é uma das ferramentas mais poderosas
que o inimigo tem contra a nossa vida. Pelo desânimo ele entra e tira toda esperança, tira toda a fé. São brechas que nós não vamos nos apercebendo como o inimigo entra. Abra a tua Bíblia, segundo o livro de Crônicas, capítulo 36, versículo 11 e 12, diz assim: tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte de Deus. O que Zedequias fez? Muitas vezes quando o inimigo vem, entra, a primeira coisa que nós fazemos é procurar quem é o culpado. Meu pai é culpado, minha mãe é culpado, a igreja é culpado, o pastor é culpado. E poucas vezes nós fazemos a oração de Davi: só eu pequei. Essa é a melhor oração que nós deveríamos aprender a fazer. Senhor, só eu pequei. Quem errou? Eu. Mas, quando olhamos a vida do rei Zedequias, por que entrou o inimigo? Porque o inimigo o cercou. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou. No 9º ano, o exército da Babilônia cercou a cidade. 18 meses eles ficaram cercados. Ninguém entrava, ninguém saía. Eles tinham que sobreviver, porque se abrisse as portas, o inimigo entraria. Mas o inimigo estava ali, esperando uma brecha. E a palavra do Senhor diz que se abriu uma brecha. Se abriu uma brecha. Quando se abre uma brecha, entra um exército. Quando se abre uma brecha em nossa alma, entra milhões, milhares de demônios. Por uma brecha. Por uma brecha. É só algo tão simples. O que é Crônicas? É a obra histórica de um rei. Crônicas era escrito dizendo: esse rei fez essas obras. No seu reinado aconteceu isto. Então a história, ela vai relatando o que aconteceu na vida do rei Zedequias. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Qual foi a sua maior obra? E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, e nem se humilhou diante da palavra profética. Deus amava Zedequias? Sim. Quando é que Deus nos ama? Quando Deus ainda fala conosco. Quando Deus parar de falar conosco, aí é problema. Quando Deus parar de levantar os profetas para nos avisar: olha, cuidado, cuidado com esse caminho, cuidado com o que você está fazendo da sua vida, cuidado como você está tratando a sua vida, cuidado com a sua vaidade, cuidado com a sua soberba, cuidado que você parou de honrar a Deus, cuidado que você parou de reconhecer Deus como seu provedor, cuidado. Então a palavra, ela veio trazer as obras do rei Zedequias. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez o que era mal e não ouviu o profeta. Não dava crédito ao profeta. Mas nós temos que buscar em Deus, reparar as brechas que muitas vezes nós vamos abrindo sem nos apercebermos. Nós vamos dando lugar para que o inimigo ele possa entrar, que ele possa vir contra a nossa casa, contra a nossa família, e nós não vamos percebendo que por uma pequena brecha ele vai entrando. Abra a tua Bíblia, Isaías, capítulo 58, versículo 12, diz assim: os que de ti procederem edificarão antigas ruínas,
e levantará os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Esta é a bênção que todo cristão deve receber. Não importa como foi a tua família, não importa os erros que cometeram a sua família. Quando Deus te chama, Ele te chama para ser um reparador de brechas. Quando Deus nos chama para o seu exército, é para sermos um reparador de brechas, fechar as brechas que o inimigo fez em nossa família, maldições hereditárias. Quantas pessoas estão vivendo pelas maldições que vieram sobre a sua família no passado? Mas chegou em você, você conheceu Deus, Ele te faz um reparador de brechas. Onde o inimigo entrou contra a tua casa, contra a tua família, você tem que dizer, não vai entrar mais. Muitas vezes nós não entendemos e falamos, mas meu pai era desse jeito, a minha mãe vivia isso. Mas nós temos que parar. As maldições hereditárias, recebemos de herança os erros dos nossos pais. Por isso a palavra do Senhor diz que nos fará novas criaturas, nascer de novo, deixar de trazer ou permitir os inimigos que entraram em nossa família, que ele continue entrando. Então nós devemos buscar a palavra do Senhor para que sejamos reparadores de brechas, e não aqueles que abrem brechas no muro de proteção. E os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de geração em geração, chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador das veredas para morar. É a posição de um cristão. Não viver a dor do passado, não viver as maldições que vieram sobre os nossos familiares, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Meu pai, ele bebia muito, por isso eu bebo. Não, havia um demônio que tomava conta da sua casa, da família do seu pai. Feche as brechas, feche as brechas. Tem pessoas que não podem nem sentir o cheiro de álcool, porque traz o vício para dentro da sua casa. Tem pessoas que não têm controle, então não traga bebida para dentro de casa. Eu ganhei esse vinho, eu ganhei esse uísque. Não, se você não tem controle, não permita nem entrar na tua casa. Agradeça o presente, mas não abra, não experimente. Então, o controle, sede sóbrios. O que o apóstolo Pedro ele nos aconselha? Sede sóbrios. Aprenda o autocontrole, aprenda a não dar legalidade para que o inimigo entre contra a sua vida, contra a sua casa. Satanás tem estratégia, o alvo dele é que você venha fracassar. O que o inimigo fica esperando? Que você venha fracassar. Jesus diz que ele está desde a fundação do mundo, ele tem experiência. Você não é o primeiro que ele vai destruir. A tua casa não é a primeira que ele pode destruir. Ele já destruiu nações, já destruiu governantes. Ele tem estratégia, ele tem tempo, ele espera. Nabucodonosor deixou seu exército 18 meses esperando. Nós estamos vendo isso em uma das estratégias de guerra dos nossos dias. Um dos lados disse, não, eu não preciso lançar bombas, eu só vou segurar os suprimentos. Não vai entrar e não vai sair, ele vai fracassar. Nós temos que ter sabedoria para como lidar contra um inimigo que é astuto. Outro rei que sofreu foi o rei Ezequias, as mesmas estratégias. O inimigo vem com ele como amigo. Muitas vezes, o inimigo,
ele não é reconhecido porque ele vem como amigo. Quantos caem em ciladas porque imaginam um inimigo e muitas vezes ele vem como amigo. Ele entra como se fosse um amigo. O rei Ezequias, ele passou por isso. Veio uma comitiva após a sua doença, e ele recebe no seu palácio, e mostra tudo, mostra a casa das armas, mostra o tesouro. O profeta Isaías chega para ele e diz: quem é esse povo? Eles vieram de longe, ficaram sabendo da minha fama, e vieram me ver. E o que você disse a eles? O que você mostrou a eles? Eu mostrei tudo. E o profeta diz: eles voltarão, e vão levar tudo que você me mostrou. Vão levar os príncipes cativos, vão levar tudo que você possui. O inimigo muitas vezes, ele vem como amigo, se fazendo de amigo, trabalhando o seu ego. Olha o que você conquistou, você é forte. O que mais você conquistou? O que mais você tem? Quantas vezes caímos em ciladas pela nossa vaidade, pelo nosso ego. Mostramos a casa do tesouro, contamos os nossos segredos, abrimos a nossa casa. E assim foi o rei Ezequias. Ele sofreu, a primeira vez veio como amigos, olharam tudo que ele possuía, como Deus tinha abençoado. Ele tinha mudado a nação. Ele chega quando a nação está numa decadência. Não havia mais culto, não havia mais sacerdotes, não havia mais levitas, e ele restabelece tudo isso. E Deus começa a prosperar a vida dele, traz os sacerdotes de volta, traz os levitas, restaura as portas do templo que estavam derribadas, e eles vêm ali porque a fama começou a ir longe. Então feche as portas. Não abra a tua vida para todo mundo. Não fique contando a sua vida. O rei Ezequias abriu a casa do tesouro, abriu a sala das armas e mostrou. E o inimigo volta Senaqueribe, cercou a cidade. Se não for o Senhor dar a Ezequias a saída. Nós muitas vezes estamos apertados pelo inimigo, mas sempre que clamarmos a Deus, Deus nos dará o escape, Deus nos dará a saída. Ele clama ao Senhor, ele traz diante do altar e diz: olha, o inimigo está me afrontando, e Deus dá a ele a saída. O inimigo, ele espera, ele tem paciência, ele sabe que ele pode entrar a qualquer momento se você dar a ele uma brecha. Conta-se uma história de uma cidade da França, Carcassonne, a cidade. E essa cidade, ela foi sitiada por Carlos o Magno. E ele ficou alguns anos sitiando essa cidade. Nada entrava e nada saía. E ali o prefeito daquela cidade diz: é inevitável a rendição, vamos ter que nos entregar. Vamos nos render, porque não há mais provisão. E a dama de Carcas, ela disse: isso não vamos nos render. Se render jamais. Não é hora para desânimo. Ainda que o inimigo, ele está te cercando, não é hora para desânimo. É momento de buscar estratégias em Deus. Busque estratégias em Deus. E esta dama da cidade, ela diz: nós não vamos nos entregar. E o prefeito disse: mas não temos mais mantimento. E ela disse: temos uma vaca. E temos ainda alguns alimentos.
tragam a vaca. Dê a ela todo o alimento que nós temos, os melhores. E assim alimentaram aquela vaca e soltaram ela. E ela vai aonde o inimigo está acampado. E eles começam a se questionar. Mas eles ainda têm uma vaca? Bom, já que tem uma vaca, vamos comer essa vaca. E quando abrem a vaca, o estômago da vaca tem os melhores alimentos. E eles começam então a pensar, se eles têm uma vaca e estão dando esses alimentos para a vaca, eles vão resistir ainda muitos anos. É melhor irmos embora. E assim, a cidade não foi invadida porque usou de sabedoria. Nós temos que usar de sabedoria, buscar sabedoria. De onde vem a sabedoria? Sabedoria vem de Deus. Deus é quem nos dá sabedoria para vencermos o inimigo. O inimigo é astuto, mas nós temos que ter sabedoria. Como vamos agir para que o inimigo desista de nós? A palavra do Senhor diz, resistir o inimigo e ele desistirá. Ele fugirá de vós. Aprender a resistir o inimigo. Não desanimar. O desânimo você baixa as guardas. No desânimo você diz, pode vir. Não desanime. Abra a tua Bíblia em Provérbios 21. Versículo 22 diz assim, o sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. Quem é que derruba? O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. O sábio escala a cidade do poderoso. E o que guarda a sua língua, guarda a sua alma da angústia. Não fale de desânimo, não fale de derrotas. Não fale, já estou vencido. Não declare derrotas. Busque em Deus uma estratégia. Como nós vamos vencer o inimigo que tem paciência e ele nos espera o momento certo de nos atacar? Então, aquela senhora da cidade, ela solta aquela vaca e chega ali ao inimigo. O inimigo pega o animal, começa as ponderações desanimadoras. Nós temos que desanimar o inimigo. Eles têm que desanimar e não nós. Nós temos que desanimá-lo. O inimigo, diante do que viram, pensaram, eles não serão vencidos. Há muito alimento ainda, é melhor irmos embora. Esta ação está demorando muito, está nos custando muito. Quando o inimigo vem, quando você está protegido, quando você ouve a palavra de Deus, quando você se torna sábio, inteligente, sabe discernir o bem do mal pela palavra de Deus, o inimigo desiste de você. Ele vai procurar uma presa mais fácil. Resiste o inimigo e ele fugirá de vós. Pare de declarar derrota. Pare de usar a sua boca, a sua língua, para dizer ao inimigo os seus sentimentos, ou aquilo que está dentro do seu coração. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma da angústia. Guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma da angústia. Nós estamos no ano da gratidão. Mas eu vou esperar acontecer alguma coisa para eu ser grato. Eu estou pedindo algumas coisas, se Deus me der, eu vou dar o testemunho. Por você levantar hoje de manhã, já dá graças a Deus. Seja grato pelas suas conquistas. Sempre digo que nós estamos, se nós observarmos o país ou até o mundo, nós fazemos parte de 2% da população que vive como você vive.
como nós vivemos. Nem 2% da população tem as bênçãos que você tem. Nós temos motivos de sobra, de sermos gratos. E não permitir, em nenhum momento, entrar em nosso coração desânimo e palavras contrárias. Comece a mostrar ao inimigo o que faz o inimigo desistir. Quando ele pensa que já está nos vencendo, nós agradecemos a Deus. Louvamos ao Senhor. Cantamos, agradecemos a Deus. Esteja sempre preparado para que o inimigo, ele venha desistir. É ele que tem que desistir e não nós. Abra a tua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, apóstolo Paulo, capítulo de número 2, versículo 11, ele diz assim: porque não ignoramos os seus ardis. Não ignoramos as artimanhas, as maquinações do inimigo. Apóstolo Paulo, ele aconselha, olha, não ignore que o inimigo, ele tem paciência, ele espera. Ele sabe que se você abrir brecha, ele pode entrar. O inimigo entra muito fácil, mas para tirar o inimigo é difícil. Quando ele se aloja, quando ele entra numa casa, numa família, numa vida, para retirá-lo, requer muito esforço, muita oração. Tem alguns que só saem com jejum e oração. Seja prevenido, não abra brechas. Você sabe que não pode chegar perto de certas coisas, porque você sabe que é um grande problema para você. Por isso, a palavra, ela já nos adverte, para que nós não venhamos abrir brechas. Sede sóbrio, e seja todo dia sóbrio. Não se deixe embebedar por nada. Eu estava bêbado quando falei aquilo. Eu estava fora de mim. Eu estava muito nervoso. Por isso aconteceu isso. Sede sóbrios. Sede sóbrios. Guarda. Se proteja. Proteja a tua alma. Não vai dando liberdade para o inimigo. Diz que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás para que ele não alcance vantagem sobre nós. Porque não ignoramos que ele é astuto e que ele tem um propósito, nos derrubar. Esteja sempre pronto. Como vencer tantas coisas que se levantam contra a nossa casa, contra a nossa família? Como vencer o inimigo que ele se prepara para que nós sejamos derrotados? Como vencer um inimigo que ele tem tempo para esperar? E Jesus disse que ele está aí desde o princípio dos tempos. Tem derrubado impérios, tem derrubado governos, tem derrubado empresários, tem derrubado homens fortes, poderosos. Ele tem tempo. Sede sóbrios. Abra a tua Bíblia, capítulo 45 de Isaías. Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem toma pela mão direita para abater nações, diante da sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Não desanime, o Senhor nos chamou para vencer. Ele vai adiante de nós, Ele abre portas, Ele arrebenta ferrolhos. O Senhor
Ele vai adiante de nós. E Ele vai nos revelar. Dar-te-ei tesouros escondidos. Se nós buscarmos, Deus vai revelar tesouros escondidos. Haverá prosperidade, haverá alegria. Não deixe o inimigo trazer ao teu coração angústia e tristeza. Porque é para isso que ele se prepara. A sua arma poderosa é o desânimo. Não fale em derrotas. Não fale ao inimigo que ele está te vencendo. Eu sempre uso esse testemunho. Alguns anos atrás, eu era jovem ainda, estava iniciando como pastor. E eram tantos problemas como pastor, que eu tinha uma palavra em minha boca e dizia assim: eu vou parar, eu não aguento. Eu não aguento isso. É melhor parar. E um amigo meu, pastor, disse: Gerson, nunca mais declare que você vai parar. Porque é isso que o inimigo está esperando. Você declarar a derrota. Sempre que você fala que vai parar, ele se enche de esperança, porque ele está conseguindo o seu intento. E não declare: eu estou desanimado, eu estou triste, ou estou angustiado. Comece a declarar: eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu posso vencer essa situação. Eu sou mais do que vencedor. Não desanime. Havia um hino, há um hino na harpa cristã que diz: se está triste, cante. Um hino de louvor ao Senhor. Como é que nós espantamos a tristeza? Como é que nós espantamos quando estamos tristes? Comece a louvar a Deus. Comece a cantar um hino de louvor a Deus. Comece a bendizer o nome do Senhor. Não há demônios que resistam um adorador. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Não há demônios que resistam um adorador. Comece a adorar ao Senhor. Comece a bendizer ao Senhor. Comece a olhar o que Ele já te deu. Comece a olhar aquilo que Ele tem preparado e ainda Ele tem para te dar. Tesouros escondidos, Ele vai te revelar. Não diga que não tem mais, não diga que o teu tempo acabou, não diga que você não conquista mais. Há tesouros que Ele ainda não te revelou e Ele vai te revelar. Há coisas que o Senhor ainda não te deu e Ele vai te dar. Há coisas que ainda não aconteceram, bênçãos e vão acontecer. Comece a louvar ao Senhor, comece a cantar um cântico de louvor ao Senhor. O inimigo, ele não resiste um adorador. Senhor meu Pai, Senhor, estamos diante da Tua presença nesta manhã. Senhor, declaramos que nós somos mais do que vencedores. Senhor, te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos amparado, até aqui o Senhor tem sido o nosso escudo, a nossa proteção. Senhor, declaramos vitória, em nome de Jesus. Amém? Vocês podem aplaudir o Senhor. Separe a tua oferta.